Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Você está chegando num canal com bastante conteúdo de xadrez e eu quero que você chegue também com seu like e sua inscrição, tá bom? Porque nós temos bastante conteúdo como este aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês uma partida sensacional jogada recentemente nesta semana entre o aniversariante de hoje, Nihal Sarin, grande mestre indiano. Hoje ele completa 20 anos, tá? Novo, muito novo mesmo. Contra o mais recente prodígio argentino, Faustino Ouro, que tem 10 anos, mas que joga como gente grande e vem ganhando de muitos grandes mestres pelo mundo afora. Essa partida foi jogada no chess.com, num torneio, e Faustino Ouro de brancas, Nihal Sarin de pretas. O Faustino Ouro abre o jogo com cavalo F3, deixando em aberto o que ele vai jogar, né? Se vai jogar peão da dama, peão do rei. Vamos lá. Aí o Nihal Sarin jogou C5. Ele jogou peão do rei. E G6, abrindo aqui, querendo já fazer o fianqueto do bispo. Depois vem D4. O Sarin toma o peão e o ouro toma de dama, ameaçando a torre. Não dá para cobrir de bispo, tem que cobrir de cavalo. Cavalo F6 é jogado e joga cavalo C3, fortalecendo a defesa do peãozinho. Aí vem cavalo C6 atacando a dama e o ouro não volta a dama para casa D1. Ele joga a dama em A4. Muito bem. Aí o Nihal Sarin faz H5. Aí vem bispo F4, bispo G7, roque longo, cavalo G4. O Nihal Sarin é um jogador de muito ataque. O que ele quer fazer aqui? Atacar esse peão para dar um garfo nas duas torres. O que o Faustino Ouro fez? Deixou para lá, não ligou para isso. Ele jogou cavalo D5. Por quê? A jogada cavalo D5 é muito mais perigosa, né? Ele ameaça vir aqui com o bispo aqui, ó, e dá um checkmate na dama. Então, o Nihal Sarin não tem tempo de atacar aqui. Ele vai ter que defender isso aí. E ele faz com o único lance aqui, que é D6. Se ele por acaso tivesse tomado aqui, ó, cavalo F2, atacando a torre, olha o que aconteceria. Perderia a dama. E ainda mais um duplo aqui de novo e perderia a torre também. Tá? Então estaria perdido. Por isso que ele não fez isso, não. Então ele jogou D6, cobrindo aqui a diagonal, né? E aí o jogo continuou. Bispo G3, aí o ouro defendeu o peãozinho aqui com o bispo. Ok. Aí vem roque curto. Então temos roques em alas opostas, né? Ataque para todo lado. Como vocês vão ver, essa partida é sensacional. Aí o Francisco Ouro cutuca o cavalo. O cavalo vai para E5. E agora, uma jogada muito boa. Cavalo toma cavalo aqui. E se houverem as trocas, ainda as brancas ficam bem na jogada, que é o que acontece. Aí vem F4, cutucando o cavalo. Cavalo vai para C6 de novo. Bispo E2. Bispo D7. Já querendo algum tático tirar o cavalo aqui, né? Para cutucar a dama. O ouro cai fora desse raio-x do cavalo e do bispo. Torre C8. Rei B1. Saindo aqui da coluna da torre, que acabou de ser colocada aqui pelo Sarin. E aí vem A5. Bispo F2. Olha só. O bispo está querendo entrar aqui, né? E cutucar a dama. Bom, bispo vem para cá. Bispo E6. G4. O ouro quer abrir linhas no roque do Sarin. Então ele joga o G4. Cavalo B4. Olha que interessante. Querendo vir aqui, né? Ganhar um peãozinho aqui. Porque está protegido pela torre. Vamos ver o que acontece. Mas o ouro também é um jogador de ataque. E ele toma o B4. Então, para não deixar, toma aqui, toma lá, toma e toma o peão. Ganhou um peãozinho. Agora o ouro tem 7 peões e o Sarin tem 6, né? E agora, que jogadaça do Sarin, hein? Bispo toma A2. Olha só, um sacrifício de bispo. E aí o rei toma o bispo, que é a melhor jogada.
torre C2. Então, o Sarin consegue colocar sua torre na 7ª, né? Atacando o bispo, né? Já uma posição bem interessante. Só que o ouro não é bobo nem nada, ele joga torre D2, forçando uma troca de torre aqui, mas o Sarin não vai trocar não, porque senão perde a jogadinha do ataque dele, né? E vejam bem, esse bispo aqui tá mirando esse peão aqui também, então essa dama tem que ficar esperta também, tomando conta. Bom, e agora o Sarin joga bispo C3, outra jogada excelente. E agora, o que será feito aqui, né? As pretas estão atacando dama e torre. E a dama do ouro vai ser sacrificada aqui. Então é o melhor lance mesmo. Torre pega, pega, peão toma a torre. Agora nós temos o seguinte. O ouro tem uma vantagem aqui. Porque ele tem 2 torres e 2 bispos. E o Sarin tem torre e dama. No lugar da dama nós temos torre e 2 bispos. Bom, dama A5, ele tem que aproveitar que está com uma dama e mandar para o ataque. Rei B2, torre A8. Olha só o Sarin com a coluna aberta tentando atacar aqui o ouro, o menino de ouro aqui. Aí torre B1. É lógico, né? Qualquer coisa o rei vem para cá, cobre com a torre, né? Para evitar algum problema aqui. Só que esses 2 bispos do ouro são muito perigosos também, né? Vamos lá. Aí, o Sarin toma aqui em G4. O ouro retoma. Dama A4. Vem vindo a dama. Atacando aqui o peãozinho aqui. Bispo vai lá e defende. Dama A3, cheque. O cheque estava demorando, né? Torre. Rei C2. E agora, o Sarin joga uma jogada não muito boa, tá? Que é torre C8. Embora esteja atacando aqui, ó, essa jogada não é interessante, tá? E aqui as brancas vão ter uma vantagem muito interessante, porque elas jogam aqui torre B3, olha só. Defende o peão, ataca a dama, tá? E tá todo mundo defendido. Aí seria terrível, né? Se a dama entrasse aqui, cheque, o rei ia sair, ia vir para cá e perdia a torre, né? Então a torre foi para B3. Aí vem dama A2, torre B2. Parecia até que ia empatar. Olha só a sucessão de lances aqui. Mas chegou uma hora aqui que o Sarin achou que poderia ganhar essa partida ainda. Então jogou a dama em A1, querendo explorar essa primeira fileira aqui, né? Quem sabe entrar até com a torre aí também, né? Aí vem bispo D4, dama A2, torre B2, a torre defende, né? Dama A4. Agora o rei não deixa mais a dama entrar aqui, em A1. Muito bem. Aí vem torre A8, o Sarin insiste, né? E aí vem o ataque na dama. Aí veio a dama, vem para fileira 1, protegida pela torre. O rei vai cair fora. E aí a dama entrou na primeira fileira. Vai para H1, atacando o peão e ameaçando dar um cheque já, né? E atacar esse peão e esse também, né? Então o que as brancas fazem? Defendem o peão, para não cair a casa toda. Aí a dama vem para F3, ataca o outro peão. Peão sobe. G5. E agora aqui, torre H2, ameaçando o mate aqui, olha aqui. Se a torre vai para cá, em H8 é checkmate, ela está protegida pelo bispo. Única jogada, ou é avançar esse peão aqui, ou esse aqui. E é o que o Nihal Sarin faz, né? Ele avança o peão em F6, fechando a diagonal perigosa em cima do rei, né? E aí, torre D2, dama toma o peão, e vai acontecendo os outros lances. Cheque, não dá tempo de tomar esse peãozinho aqui, o Sarin não tem tempo de tomar, né? Bispo D5, protege o peão de novo. Dama F4. E agora, o ouro vai lá e ataca, toma o peão, ganha o peão e ameaça aqui o peãozinho em E7, né? Ganha o material também. E agora vem uma jogada muito boa do Sarin, que não deixa ele fazer isso. E coloca aqui a torre, sacrifica a torre.
O Sarin joga dama, toma E4, cheque, rei vem e ganha outra torre, né? Então foi uma troca de torres, não foi um sacrifício, né? Só que agora nós temos ainda a vantagem das brancas, né? Porque ela tem uma torre e 2 bispos contra uma dama. E aí continua. Torre E2, G4, bispo F2, dama F3, atacando a torre. A torre vai lá, dá cheque no rei, para não perder a viagem, né? Só que aí o bispo ficou... Vai ter que tirar o bispo daí, né? Ó, torre, olha só. O bispo tá atacado pela dama, mas ele joga aqui, né? Dá cheque, protege a torre e depois ele tira o bispo. Muito bem. E olha só, aí ele foi só levando o ouro, né? O jogador Sarin tem um peão passado perigosíssimo. E aí o ouro já coloca a torre na coluna dele aqui para não deixar promover de graça, né? E vem G2, e vem o bispo, ataca o peão de novo. Agora já dá até, ó, deu cheque, o rei sai, mas o bispo está controlando a casa de promoção aqui. A dama vai lá e ataca o bispo toma o peão. E o tempo está acabando, o jogo de 3 minutos, e o tempo está apertado. O rei vai para F8 atacando a torre. Torre B7, protegido pelo bispo. Esses 2 bispos e a torre estão fazendo muita diferença nesse jogo mesmo. Dama D1, dama A1, bispo toma peão, mais um peão, acabando aqui. Cheque. Então o ouro joga muito precisamente, né? Vai fechando aqui, vai atacando o rei também, dando cheques. Ó, forçando aqui para ganhar o peãozinho, que é o último peão, né? Mas não deu tempo de tomar ainda, porque levou cheque. Agora já dá para tomar o peão. Mesmo assim, a briga está boa. Tomou o último peão, né? E o tempo está acabando. E a vitória é certa das brancas, né? E aí ele tenta ganhar no tempo. Tem mais alguns lances. Até que agora a dama joga E1. Aqui estaria liquidado um erro do Sarin, né? Apuro de tempo, né? Porque se o ouro joga a torre aqui, ó, dá cheque e ganha a dama. Mas ele não jogou isso. Ele não quis jogar talvez 2 bispos, né? E um peão por causa do tempo. Ia levar muito tempo para chegar lá e tal. Então ele fez, deu cheque, tal, pá, deu o bispo. E agora, depois desse lance aqui, acabou o tempo. E as brancas ganharam. O Faustino Ouro passou por cima realmente do Nihal Sarin. E hoje é aniversário do Nihal Sarin, por coincidência, 13 de julho. Né? E 20 anos de sucesso já com o Nihal Sarin no xadrez, né? No GM. E o Faustino Ouro já dando seus primeiros passos para o GM também. Ele já é mestre internacional, né? Então o próximo já seria GM, né? E vamos aguardar os próximos jogos do Faustino. Espero que você tenha gostado dessa partida. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!